da Silva, dentro de mais alguns instantes, deve conceder uma entrevista coletiva ou, ao menos, deve fazer um pronunciamento, já na condição de presidente eleito, num hotel que fica aí nas imediações. Rio de Janeiro. Estamos todos acompanhando aí a reunião de apoiadores de Lula, de eleitores satisfeitos com o resultado dessa eleição presidencial em diversas capitais do Brasil. Mas, obviamente, é em São Paulo que a manifestação de, digamos assim, de festa, as festividades devem ser maiores, né? Esse é o berço político de Lula, é a maior metrópole brasileira, embora o presidente Jair Bolsonaro tenha obtido nas urnas em São Paulo, no estado de São Paulo. A vitória no estado de São Paulo, aliás, é uma coisa bem interessante de colocar. A vitória do Bolsonaro em São Paulo praticamente se espelha na vitória de Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo. O Tarcísio conseguiu se eleger governador praticamente com a mesma vantagem que Bolsonaro teve no estado, o que mostra, Bonner, a interdependência dessas duas candidaturas, né? Tarcísio, ex-ministro de Bolsonaro, feito candidato por Bolsonaro, conseguiu prevalecer em São Paulo, que foi um estado em que Bolsonaro ganhou. E voltando ao Arthur Lira, enquanto você falava dele, eu me lembrei também de observar, Arthur Lira está dizendo também, de uma maneira subentendida, o seguinte: olha, o parlamento está aqui e reeleito. E eu me lembrei o seguinte: este foi um ano, 2018, Bonner, com uma taxa de continuidade de reeleição na Câmara e no Senado. No Senado é um caso um pouco diferente, só renovou um terço, mas na Câmara, um ano de muita continuidade, de muita reeleição. Nós vimos aqui hoje, esta noite, que para os governos estaduais também teve muita reeleição, muita continuidade. O que quebrou o padrão? A eleição nacional, que não foi de continuidade, foi de ruptura. O eleitor optou pela mudança na eleição nacional. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já está no hotel, como nós tínhamos informado há pouco. A gente viu aquela movimentação aí de carros dobrando à direita na Alameda Santos ali e parando, né? Ele já está no hotel em que ele vai fazer o pronunciamento dele. Nós vamos aguardar mais alguns instantes aí até que ele esteja pronto para esse pronunciamento. E você vai ver, claro, aqui na Globo, a palavra do presidente eleito. Impossível não lembrar, 20 anos atrás, na primeira vitória de Lula, o que ocorreu, né, também em termos de festividade de apoiadores dele. Foi na Paulista e a Paulista foi tomada de gente. 20 anos se passaram. Vamos aproveitar, Bonner, enquanto a gente vê, voltamos com imagens da Cinelândia. Sim. E enquanto isso, eu aproveito para dizer que nesse momento nós temos 99,70% das urnas brasileiras apuradas. E com esse tanto, quase no finzinho, a situação é a seguinte: Lula tem 50,88% dos votos válidos e Bolsonaro 49,12%. Falando em termos absolutos, em número absoluto de votos, Lula obteve até aqui olha, já mudou um pouquinho, 60.144.431 votos e Bolsonaro 58.053.463 votos. Não, mais de 2.090.000 votos, pelo menos. Acho que é isso. Mais ou menos isso. 2.091.000 votos, mais ou menos, a favor de diferença, o que vai confirmando o que a gente veio apontando ao longo da apuração. É essa a diferença mais estreita que nós já tivemos numa eleição presidencial. É muito apertada. E agora nós temos imagens de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, esse estado tão importante para quem quer que queira se eleger presidente da República. Estão aí os apoiadores de Lula festejando a vitória nas urnas neste domingo de segundo turno de eleição presidencial. E quando a gente fala vitória mais estreita, Bonner, tem algumas razões para isso, e uma delas é outro ineditismo de 2022. Pela primeira vez você tinha um presidente disputando com um ex-presidente. E toda vez que você tem um presidente disputando no cargo,
ele está em situação de tomar medidas, de olho na eleição. É sempre vantajoso, tem a máquina. Exatamente, ele tem a máquina na mão. Então isso ajuda a explicar muito da recuperação do Bolsonaro na reta final e outras coisas típicas de quando tem alguém no cargo concorrendo. Exato. Quando começar o próximo ano e o presidente eleito e sua equipe analisarem as contas públicas, é que o Brasil terá uma noção mais precisa. Esse é um dado de realidade. Esse é um dado de realidade. Todos os economistas podem variar de opinião sobre muita coisa, mas todos indicam que o que foi empenhado na reeleição cobrará um preço elevado das contas públicas em 2023. As PECs. De novo, então, imagens aí. Estamos em Belo Horizonte, não? Não, é Rio de Janeiro de volta. Inverteu o ângulo, eu já me perdi. É Rio de Janeiro. Você viu São Paulo, Rio, Belo Horizonte, você viu Recife, Brasília, Fortaleza. A Globo mostrando a festa de apoiadores de Lula com a vitória obtida nas urnas neste domingo. Você já ouviu aqui também na Globo a primeira autoridade do Legislativo a se manifestar sobre o resultado das urnas, que foi o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ricardo Barros, deputado que é líder do governo na Câmara, estava ao lado dele durante o pronunciamento, o que também é significativo numa noite como essa. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, parabenizou Lula numa rede social. A mensagem dele foi a seguinte, abre aspas, parabéns Lula pela vitória, venceu a democracia, venceu o Brasil, fecha aspas.